Respira fundo agora. Não como um exercício, apenas como um gesto de respeito por você mesmo. Deixa o mundo lá fora por alguns segundos. As cobranças, os ruídos, as expectativas. Esse espaço é um intervalo, um lugar seguro para pousar a mente antes de seguir. Talvez por fora, a sua vida pareça organizada. Você funciona, cumpre responsabilidades, responde mensagens, trabalha, decide, segue. Mas por dentro existe um cansaço difícil de explicar. Um desgaste silencioso, como se algo estivesse sempre em alerta, como se a mente nunca desligasse completamente. E ninguém percebe, porque você aprendeu a parecer forte, aprendeu a seguir mesmo cansado, aprendeu a não dar trabalho. Se isso te descreve, não há nada de errado com você. Há apenas humanidade acumulada sem descanso. Hoje se fala muito em controlar emoções, e essa ideia, embora bem intencionada, machuca mais do que ajuda. Porque tentar controlar o que sentimos costuma virar uma guerra interna. Uma tentativa constante de sufocar reações, engolir desconfortos, se cobrar maturidade em momentos em que o que mais se precisa é clareza. O estoicismo nunca falou sobre endurecer o coração. Ele sempre falou sobre aprender a ver com mais lucidez. Emoções não são falhas. Elas são respostas. O problema começa quando acreditamos em tudo que sentimos sem examinar. Quando obedecemos cada impulso como se fosse uma ordem. Epicteto usava uma imagem simples e dura ao mesmo tempo. Imagine um cão amarrado a uma carroça em movimento. A carroça vai seguir seu caminho, gostando o cão ou não. Se o cão resiste, se puxa para trás, se debate, ele não muda o trajeto. Ele apenas se machuca mais. Se caminha junto, o movimento continua existindo, mas o sofrimento diminui. Emoções são como essa carroça. Elas surgem. O corpo reage. A mente sente. Resistir cegamente não impede a emoção. Apenas amplia a dor. A inteligência emocional começa quando você entende isso no corpo, não só na cabeça. Existe uma distinção simples, mas profunda, que atravessa todo o estoicismo. O que depende de você e o que não depende. O tom de voz do outro não depende. O passado não depende. A opinião alheia não depende. Mas a forma como você interpreta, o tempo que você passa ruminando, a energia que você entrega àquilo. Isso depende. Inteligência emocional não nasce quando você aprende grandes teorias. Ela começa quando essa distinção vira prática diária. Quando você começa a perceber onde está gastando força à toa. Marco Aurélio escrevia para si mesmo algo essencial. A mente não precisa acompanhar automaticamente cada estímulo. Entre o que acontece e o que você faz com isso, existe um espaço. Pequeno, quase invisível no começo, mas real. Emoção surge, o corpo reage, o pensamento aparece, e ainda assim, você pode pausar. Você pode não responder imediatamente. Você pode escolher. Essa pausa não é frieza, é dignidade interna. É ali que a inteligência emocional começa a se formar. Este vídeo não é um convite para você se tornar indiferente. Não é sobre se anestesiar. Não é sobre engolir tudo calado. É sobre reduzir o desgaste desnecessário. Sobre parar de sangrar energia em batalhas que não trazem clareza, apenas cansaço. É um caminho mais sóbrio, mais honesto, mais sustentável. Ao longo dessas lições, você não vai aprender a não sentir. Você vai aprender a não ser arrastado por tudo que sente. E isso, pouco a pouco, muda a forma como você vive por dentro. Existe um hábito silencioso que muitos carregam sem perceber. Toda emoção que surge é tratada como um comando. Se vem a raiva, reage. Se vem a tristeza, afunda. Se vem a ansiedade, corre mentalmente para todos os lados. Como se sentir algo fosse o mesmo que precisar agir imediatamente. Isso cansa. Cansa porque o corpo entra em estado de prontidão constante. Cansa porque a mente nunca descansa.
E aos poucos, a pessoa começa a acreditar que não tem escolha, que é refém do que sente. Mas emoções não são ordens. Elas são sinais. Avisos internos de que algo foi percebido como ameaça, perda, injustiça ou expectativa frustrada. O problema não é sentir. O problema é obedecer sem discernimento. Inteligência emocional começa quando você percebe que sentir algo não obriga você a agir a partir daquilo. Existe um intervalo, pequeno, às vezes quase imperceptível, mas real. Nesse espaço, você ainda está inteiro. Pense em quantas vezes você já disse algo e depois pensou: eu não precisava ter reagido assim. Não foi falta de caráter. Não foi falta de inteligência. Foi excesso de obediência emocional. A emoção apareceu, tomou o volante e você apenas seguiu. O estoicismo não pede que você negue o que sente. Ele convida você a observar antes de se mover. A emoção pode estar presente, mas ela não precisa comandar. Existe uma diferença profunda entre sentir algo e se tornar aquilo. Você pode sentir raiva sem se tornar agressivo. Pode sentir medo sem se tornar impulsivo. Pode sentir tristeza sem se perder nela. Quando essa separação começa a ficar clara, algo muda por dentro. A mente ganha espaço. O corpo relaxa um pouco. E a vida deixa de ser uma sequência de reações automáticas. Muitas pessoas confundem esse processo com frieza. Mas não é frieza. É economia de energia emocional. É escolher não gastar tudo o que você tem em cada estímulo que aparece. É perceber que nem tudo merece resposta, nem tudo exige reação, nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas emoções só precisam ser reconhecidas e deixadas passar, como uma onda que sobe e depois desce. Quando você não obedece imediatamente, algo novo surge. A possibilidade de escolher. E escolher não significa controlar com rigidez. Significa agir com lucidez. A inteligência emocional cresce assim, de forma silenciosa. Não em grandes decisões heróicas, mas nesses pequenos momentos em que você sente. E ainda assim, não se entrega ao impulso. É aí que a força tranquila começa a se formar. Existe uma dor que é inevitável. A perda que acontece. A palavra que machuca. A mudança que não foi escolhida. Essa dor chega sem pedir licença e atravessa o corpo como um impacto. Nenhuma filosofia honesta tenta negar isso. O problema começa depois. Quando a mente decide permanecer ali. Quando o pensamento retorna ao mesmo ponto repetidas vezes, como se pudesse desfazer o que já aconteceu. É nesse momento que a dor inicial se transforma em algo mais pesado, mais longo, mais desgastante. Grande parte do sofrimento humano não vem do fato em si, mas da repetição mental do fato. A cena é revista, a conversa é reconstruída, as possibilidades são reencenadas. Se eu tivesse dito isso, se eu tivesse agido diferente, e se isso acontecer de novo, a mente cria futuros que ainda não existem e passados que não podem mais ser alterados. O corpo reage como se tudo estivesse acontecendo agora. E assim, sem perceber, a pessoa sofre de novo, e depois de novo, e mais uma vez. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre sentir a dor e alimentá-la. A dor tem um tempo natural. Ela surge, se manifesta e tende a diminuir quando não é constantemente provocada. O sofrimento prolongado nasce quando o pensamento insiste em manter a ferida aberta. Não por maldade, mas por hábito. A mente acredita que pensar é uma forma de controle. Mas muitas vezes, pensar demais é apenas uma forma sofisticada de se machucar. A antecipação emocional é uma das maiores fontes de desgaste interno. O medo do que pode acontecer consome mais energia do que o acontecimento em si. A ansiedade constrói cenários detalhados, cheios de tensão, que nunca chegam a se concretizar. E ainda assim, o corpo paga o preço como se fossem reais. O coração acelera, o peito aperta, o sono se perde. Tudo por algo que existe apenas na imaginação.
Quando esse padrão começa a ser percebido, algo se reorganiza internamente. Não porque a dor desaparece, mas porque ela deixa de ser duplicada pela mente. O fato permanece como fato. A emoção existe como emoção. Mas a narrativa perde força. O sofrimento deixa de ser um ciclo automático e passa a ser um estado transitório. Isso não exige força bruta. Exige discernimento. A capacidade de perceber quando a mente está criando peso além do necessário. A inteligência emocional amadurece quando a pessoa entende que sofrer duas vezes não é sinal de profundidade, nem de sensibilidade maior. É apenas falta de clareza naquele momento. E clareza pode ser cultivada, aos poucos, com gentileza, sem violência interna. Quando a mente aprende a descansar do que já passou e do que ainda não chegou, a vida interna fica menos pesada. E esse alívio não vem de fora. Ele nasce da forma como a experiência é atravessada por dentro. Existe um cansaço que não vem do trabalho, nem da rotina, nem do excesso de tarefas. Vem da tentativa constante de ser compreendido, de explicar intenções, de justificar sentimentos, de provar que você não é aquilo que o outro interpretou. Aos poucos, essa necessidade vai drenando algo essencial. A pessoa fala, explica, detalha, e mesmo assim sente que não foi vista. Não porque falhou na explicação, mas porque nem todos estão dispostos a ouvir. Muitos adultos emocionalmente exaustos carregam esse hábito como se fosse responsabilidade. Acreditam que, se explicarem melhor, serão tratados com mais cuidado. Que, se encontrarem as palavras certas, a relação se ajusta. Mas existe um ponto em que a explicação deixa de ser comunicação e passa a ser defesa. Um esforço contínuo para proteger a própria imagem, para evitar conflitos, para não ser mal interpretado. Esse esforço, silencioso e repetido, vai corroendo a paz interna. Quando alguém realmente quer entender, poucas palavras bastam. O excesso de explicação costuma surgir quando há resistência do outro lado. E insistir nesse terreno não traz clareza, traz desgaste. A mente entra em estado de alerta. O corpo tensiona. Surge a sensação de estar sempre devendo algo, sempre precisando se justificar. Com o tempo, isso se transforma em exaustão emocional profunda. O silêncio lúcido não é desprezo, não é frieza. É maturidade emocional. É perceber que nem toda confusão precisa ser esclarecida, nem toda interpretação precisa ser corrigida, nem toda narrativa alheia merece resposta. Há momentos em que explicar não aproxima, apenas expõe. E há uma sabedoria tranquila em reconhecer quando a palavra deixa de ser ponte e passa a ser peso. Quando a necessidade de validação diminui, algo se reorganiza por dentro. A pessoa começa a se mover com mais leveza, não porque deixou de se importar, mas porque parou de depender da aprovação constante. A autoestima deixa de ser negociada em cada conversa. A energia que antes era gasta tentando convencer passa a ser preservada para viver. A inteligência emocional se aprofunda quando a pessoa entende que não precisa ser compreendida por todos para estar em paz consigo. Algumas explicações são necessárias, outras são apenas tentativas de evitar desconforto. E aprender a diferenciar isso é um sinal claro de maturidade interna. O silêncio, nesses casos, não é ausência, é presença firme. É a escolha de não se perder, tentando caber, onde não há espaço para escuta. Existe uma crença silenciosa que machuca muita gente sensível. A ideia de que quem é emocionalmente equilibrado se torna distante, frio ou indiferente, como se escolher não reagir fosse sinal de dureza interna. Mas isso não é verdade. Na maioria das vezes, é exatamente o contrário. Pessoas emocionalmente inteligentes sentem muito. O que muda é que elas não se envolvem com tudo. Elas aprendem a escolher onde colocam a própria energia. Reagir a tudo custa caro. Cada comentário atravessado, cada olhar interpretado, cada pequena tensão do dia vira um gasto emocional. O corpo responde, a mente se agita, o coração acelera. E no fim do dia, sobra apenas o cansaço.
Não porque algo grave aconteceu, mas porque tudo foi vivido como se fosse grave. O controle emocional, nesse sentido, não é repressão, é discernimento energético. É entender que nem toda situação merece o mesmo nível de envolvimento interno. Há uma diferença profunda entre reprimir uma emoção e não se envolver inutilmente com ela. Reprimir é empurrar para dentro, fingir que não existe, acumular tensão. Não se envolver é reconhecer a emoção, perceber sua presença e, ainda assim, não alimentá-la com pensamentos, reações ou histórias adicionais. É permitir que ela passe sem se tornar um campo de batalha interno. Pessoas que economizam energia emocional não são frias. Elas são seletivas. Elas sabem que a energia interna é limitada e preciosa. Sabem que gastá-la em conflitos pequenos, discussões repetitivas ou expectativas irreais cobra um preço alto no longo prazo. Então, escolhem onde responder, onde se posicionar, onde se calar, não por medo, mas por clareza. Essa economia cria algo raro: estabilidade. A mente começa a descansar mais vezes ao longo do dia. O corpo sai do estado constante de alerta. A pessoa passa a sentir que não precisa estar sempre pronta para reagir. E isso traz uma sensação de segurança interna que não depende do ambiente estar calmo. Vem de dentro. Quando o controle emocional é compreendido dessa forma, ele deixa de parecer frieza e passa a ser visto como cuidado. Cuidado com a própria saúde mental. Cuidado com o próprio tempo. Cuidado com a própria paz. Não é sobre se fechar para o mundo, é sobre não se perder nele. É nesse ponto que a inteligência emocional deixa de ser esforço e começa a se tornar um estado mais natural de presença. Existe uma confusão silenciosa que gera muito sofrimento interno. A ideia de que aceitar algo significa concordar, aprovar ou se submeter. Como se a aceitação fosse uma derrota moral. Como se, ao aceitar, a pessoa estivesse dizendo que aquilo foi justo, correto ou desejável. E por causa dessa confusão, muitas pessoas permanecem lutando internamente contra fatos que já não podem ser mudados. O passado, a perda, a palavra dita, a decisão tomada por alguém, a mudança que aconteceu sem pedir permissão. Essa luta interna não corrige o que aconteceu. Ela apenas consome energia no presente. É como se a mente estivesse presa em um confronto que já terminou, mas se recusasse a sair do campo. O corpo continua tenso, o pensamento continua repetindo, a emoção continua sendo reativada. Não porque o fato ainda exista, mas porque a resistência a ele permanece ativa. Aceitar, no sentido estoico, não tem nada a ver com submissão. Tem a ver com lucidez. É o reconhecimento calmo de que algo já ocorreu e que gastar energia tentando desfazer mentalmente esse fato não traz alívio, apenas prolonga o desgaste. A aceitação não muda o acontecimento, ela muda a relação com ele. E essa mudança é profunda. Quando a pessoa para de brigar com o inevitável, algo começa a se reorganizar por dentro. A mente, que antes estava ocupada tentando corrigir o que não pode ser corrigido, abre espaço para cuidar do que ainda está vivo. O presente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um lugar possível de habitar. Não perfeito, não indolor, mas possível. Há uma economia silenciosa de energia quando a aceitação acontece. A raiva perde combustível. A frustração diminui de intensidade. Não porque a dor desapareceu, mas porque ela deixou de ser alimentada pela resistência constante. O corpo sente esse alívio. A respiração se torna um pouco mais profunda. O pensamento desacelera. O peso diminui. Aceitar é, muitas vezes, um ato de autopreservação. É escolher não se ferir todos os dias com a mesma lâmina. É compreender que algumas batalhas internas não são sinal de força, mas de exaustão. E quando essa compreensão se instala, a inteligência emocional dá um passo importante. Não rumo à passividade, mas rumo à paz possível.
Aquela que nasce quando a mente para de lutar contra o que já não depende mais dela. Existe uma reação que quase sempre parece justa no momento em que surge. A necessidade de responder para não parecer fraco, de reagir para não sair por baixo, de mostrar que não aceita desrespeito. Essa reação costuma vir carregada de energia, de tensão, de urgência, e quase sempre nasce do ego ferido, não da saúde emocional. Não é a paz que está sendo defendida ali, é a imagem. É o orgulho machucado pedindo reparação imediata. Quando o ego assume o comando, a mente se estreita. Tudo vira pessoal. Cada gesto é interpretado como ataque, cada silêncio como provocação. Surge aquela frase interna: não vou deixar barato. E nesse estado, a pessoa reage não para resolver, mas para restaurar uma sensação de valor que foi abalada. O problema é que essa restauração é temporária. O alívio dura pouco. O desgaste permanece. Muitas atitudes impulsivas são justificadas como amor próprio, quando na verdade são apenas tentativas de proteger uma identidade frágil naquele momento. O ego ferido quer vencer, quer ter razão, quer sair por cima. Mas a inteligência emocional busca outra coisa. Busca estabilidade, busca coerência interna, busca paz sustentável, não vitórias rápidas que cobram um preço alto depois. Quando o ego deixa de comandar, algo profundo acontece. A reação perde urgência. O silêncio deixa de ser ameaça. A necessidade de provar algo diminui. Não porque a pessoa se tornou passiva, mas porque já não sente que sua dignidade depende da resposta imediata. A autoestima começa a se apoiar menos no confronto e mais na clareza. Há uma paz específica que surge quando o ego não está no centro. Uma paz menos inflamada, menos reativa, menos barulhenta. É a paz de quem não precisa se afirmar o tempo todo. De quem entende que nem toda provocação exige defesa. Que nem toda discordância é desrespeito. Que nem toda ferida precisa virar guerra. A inteligência emocional se fortalece quando a pessoa percebe que proteger o ego e proteger a própria saúde emocional são coisas diferentes. Uma exige reação, a outra exige discernimento. E quando esse discernimento se instala, a vida interna fica mais leve. Não porque o mundo mudou, mas porque o comando voltou para um lugar mais calmo, mais lúcido, mais inteiro. Existe uma culpa silenciosa que acompanha muitas pessoas emocionalmente sensíveis. A culpa de dizer não. A culpa de se posicionar. A culpa de interromper algo que machuca. Essa culpa não nasce da maldade. Nasce do medo de perder vínculos, de decepcionar, de ser visto como alguém difícil. Aos poucos, para evitar esse desconforto, a pessoa vai cedendo, vai se adaptando demais. Vai se diminuindo sem perceber. Quando os limites são frágeis, a mente vive em estado de alerta, sempre tentando prever o que o outro vai pensar, sempre calculando palavras, sempre cedendo um pouco mais do que gostaria. Esse movimento constante gera um tipo de exaustão profunda, porque a pessoa nunca descansa dentro de si. Está sempre negociando a própria paz em troca de aceitação. Há uma crença comum de que colocar limites afasta as pessoas. Mas o que realmente acontece é outra coisa. Limites afastam quem se beneficia da ausência deles. Pessoas que respeitam, que escutam, que se importam de verdade, não se sentem ameaçadas por um limite claro. Elas se sentem seguras. Já aquelas que se incomodam com limites costumam revelar, nesse incômodo, a natureza da relação. A inteligência emocional amadurece quando a pessoa percebe que agradar constantemente tem um custo alto. Um custo que não aparece de imediato, mas se acumula. Vem na forma de ressentimento, de cansaço, de sensação de estar sempre em dívida emocional. O limite, quando nasce da clareza e não da agressividade, não cria conflito desnecessário. Ele organiza. Ele define contornos, ele protege.
Existe algo silenciosamente libertador em reconhecer que não é possível ser tudo para todos. Que dizer sim o tempo todo não é sinal de generosidade, mas muitas vezes de medo. Quando os limites começam a existir, a vida relacional se torna mais honesta, menos pesada, menos confusa. A pessoa passa a se sentir menos usada e mais inteira. Limites não são muros, são portas com critério. Eles não fecham o coração, apenas impedem que qualquer um entre sem cuidado. E quando essa compreensão se instala, a inteligência emocional dá um salto importante, porque a paz deixa de depender da aprovação constante e passa a se apoiar em algo mais sólido, o respeito por si mesmo. Existe um tipo de cansaço que não vem do que acontece, mas do quanto se reage ao que acontece. Discussões que se repetem, conflitos que nunca chegam a lugar nenhum. Conversas que começam com a esperança de esclarecimento e terminam apenas com mais tensão. Aos poucos, a pessoa se vê envolvida em batalhas emocionais que drenam energia, tempo e paz, sem oferecer nada em troca além de desgaste. Há uma atração silenciosa pelo conflito. Não porque ele seja prazeroso, mas porque ele dá a sensação de movimento, de estar fazendo algo, de não ficar por baixo. A mente, quando ferida ou insegura, prefere o barulho da reação ao silêncio da clareza. E assim, entra em discussões que não trazem entendimento, apenas repetem posições, cada lado tentando vencer, raramente tentando compreender. Nem toda discordância precisa virar confronto, nem toda provocação exige resposta. Muitas batalhas emocionais não são travadas para resolver algo real, mas para aliviar uma tensão interna momentânea. O problema é que esse alívio é curto. Logo depois vem o arrependimento, o cansaço, a sensação de ter ido longe demais. O corpo sente, a mente sente, a paz se afasta. Quando a inteligência emocional amadurece, algo muda na forma de escolher conflitos. A pessoa começa a perceber quais batalhas trazem clareza e quais apenas drenam. Quais conversas têm espaço para escuta e quais já estão fechadas desde o início. Essa percepção não nasce da indiferença, mas da lucidez. É o entendimento de que a energia interna não é infinita. Escolher a paz, nesses momentos, não é covardia, é racionalidade emocional. É compreender que vencer uma discussão e perder a tranquilidade não é vitória. Que sair por cima externamente e ficar em ruínas por dentro é um preço alto demais. A verdadeira força silenciosa está em saber quando não entrar. Com o tempo, essa escolha começa a gerar um tipo diferente de respeito. Primeiro interno. A pessoa passa a se sentir mais alinhada consigo, menos reativa, mais inteira. Depois, externo. Porque quem não reage a tudo transmite algo raro, estabilidade. E essa estabilidade não nasce da ausência de emoções, mas da capacidade de não transformar cada estímulo em uma guerra interna. É assim que a inteligência emocional protege a paz, sem precisar provar nada a ninguém. Grande parte do sofrimento emocional não nasce do que acontece, mas do significado que a mente constrói em torno do que acontece. Um olhar atravessado vira rejeição, um silêncio vira desprezo, uma resposta curta vira desinteresse. Aos poucos, a realidade objetiva vai sendo coberta por camadas de interpretação, suposições e histórias internas. E o corpo reage a essas histórias como se fossem verdades absolutas. A mente humana tem uma tendência silenciosa a personalizar tudo. Acredita que os comportamentos alheios dizem sempre algo sobre o próprio valor, que cada atitude é um recado oculto, que cada ausência é um julgamento. Esse hábito mental cria um estado constante de vigilância emocional. A pessoa passa a ler o mundo como um campo de ameaças sutis. E isso cansa profundamente. Os fatos costumam ser simples. Alguém não respondeu. Uma situação não saiu como esperado. Um plano mudou.
As interpretações, por outro lado, são complexas, detalhadas e quase sempre duras consigo mesmo. Elas ampliam a dor, criam cenários internos, antecipam rejeições e alimentam inseguranças antigas. Não porque sejam verdadeiras, mas porque parecem coerentes com medos já existentes. Quando essa dinâmica começa a ser percebida, algo se ilumina por dentro. A pessoa nota que está reagindo menos ao que aconteceu e mais ao que imaginou sobre o que aconteceu. Essa percepção não elimina a emoção, mas reduz sua intensidade. O sofrimento perde força quando a narrativa interna é vista como narrativa e não como fato. Há um alívio silencioso em separar o que é concreto do que é interpretação. A mente deixa de carregar pesos que ela mesma criou. O corpo sai do estado de defesa constante. A vida emocional se torna menos dramática, não porque perdeu profundidade, mas porque ganhou clareza. A clareza acalma. A inteligência emocional cresce nesse espaço. Não no controle rígido dos pensamentos, mas no reconhecimento de que nem tudo que a mente diz precisa ser acreditado. Quando as interpretações perdem autoridade absoluta, os fatos ficam mais leves de atravessar. E a paz deixa de depender tanto do comportamento dos outros para se sustentar por dentro. Existe uma expectativa silenciosa que sabota muita gente no caminho do equilíbrio emocional. A ideia de que é preciso ter uma grande virada interna, um momento decisivo em que tudo finalmente se resolve, como se a inteligência emocional fosse um estado permanente a ser alcançado de uma vez. Essa expectativa cria frustração, porque as emoções não funcionam assim. Elas não obedecem a decretos. Elas se regulam com o tempo, com repetição, com pequenas escolhas quase invisíveis. Muitas pessoas tentam lidar com as próprias emoções em picos. Um dia, decidem mudar tudo. Prometem não reagir mais, não se abalar mais, não sofrer mais. Por algum tempo, até conseguem, mas basta um gatilho mais forte, uma situação mais delicada, e tudo parece desmoronar. Então, surge a sensação de fracasso, de incapacidade, como se nada tivesse adiantado. Quando, na verdade, o problema nunca foi a falta de esforço. Foi a expectativa de intensidade em vez de constância. A inteligência emocional não se constrói nos dias em que tudo está calmo. Ela se forma nos pequenos ajustes repetidos ao longo do tempo, na resposta um pouco mais ponderada, no silêncio escolhido em vez da reação automática, na interpretação questionada, na emoção sentida sem ser alimentada. Esses movimentos são discretos, quase imperceptíveis, mas são eles que criam estabilidade real. Emoções não são inimigas a serem vencidas, são estados a serem atravessados. Algumas passam rápido, outras demoram mais. E tudo bem. A tentativa de eliminar emoções difíceis costuma gerar mais tensão do que alívio. Já a disposição de conviver com elas de forma mais lúcida, dia após dia, cria um tipo de força tranquila. Uma força que não depende de estar sempre bem, mas de saber se manter inteiro mesmo quando não está. Com o tempo, essa constância começa a mudar a relação com a própria mente. As reações ficam menos intensas, os pensamentos perdem urgência. O corpo aprende que nem todo estímulo é ameaça. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a resposta interna ficou mais estável. Essa estabilidade não chama a atenção. Não é dramática, mas é profundamente transformadora. A inteligência emocional, no fim, é isso. Um processo silencioso, um cuidado contínuo, uma forma mais honesta de estar consigo mesmo. Não é sobre controlar tudo, é sobre regular, ajustar, recalibrar, sempre que necessário, sem pressa, sem violência interna. Quando essa compreensão se instala, a busca por grandes mudanças perde força e no lugar surge algo mais sustentável. A paz construída pouco a pouco, com presença e lucidez. Ao longo de tudo o que foi dito aqui, uma ideia atravessa silenciosamente cada reflexão. A de que a liberdade emocional não nasce quando os problemas desaparecem, mas quando as reações deixam de nos dominar.
Epicteto já apontava isso com clareza desconcertante. Não é o que acontece que aprisiona o ser humano, mas a forma como ele se relaciona internamente com o que acontece. A escravidão mais profunda não é externa. É reagir sempre do mesmo jeito, mesmo quando isso machuca. A vida continua trazendo desafios. Pessoas continuam sendo imprevisíveis. Situações continuam fugindo do controle. Emoções continuam surgindo, às vezes intensas, às vezes confusas. Nada disso muda. O que muda é o lugar de onde você responde. Quando a mente deixa de correr atrás de cada estímulo, algo se estabiliza por dentro. A emoção aparece, mas não arrasta. O pensamento surge, mas não governa. E nesse espaço nasce uma sensação rara de liberdade silenciosa. As emoções podem ser vistas como o clima. Você não controla o vento, nem a chuva, nem o calor. Mas decide como atravessa o dia. Se corre desesperado de cada nuvem, ou se aprende a caminhar mesmo quando o tempo muda. O sofrimento desnecessário surge quando se exige que o clima seja sempre favorável. A paz começa quando se aprende a atravessar as mudanças sem guerra interna. Zenão de Sítio falava sobre viver de acordo com a razão, não como frieza, mas como harmonia interna. Não é uma vida sem emoção. É uma vida sem conflito constante consigo mesmo. Quando razão e emoção deixam de disputar o comando, algo se alinha. A mente não tenta dominar o coração. O coração não sequestra a mente. Há cooperação. Há equilíbrio possível. Inteligência emocional não elimina a dor. Não promete imunidade ao sofrimento humano. O que ela faz é retirar o excesso, o peso criado pela reação automática, a exaustão de lutar contra tudo, o desgaste de interpretar demais, reagir demais, carregar mais do que é necessário. Quando isso se dissolve, o que sobra é mais clareza, mais espaço interno, mais silêncio habitável. No fim, a liberdade emocional é simples e profunda ao mesmo tempo. Menos reatividade, mais presença, menos impulsos governando decisões, mais consciência atravessando os dias. Não é um estado permanente, é uma construção contínua. E essa construção não chama atenção, não faz barulho, mas sustenta uma paz real, sem ilusões, sem promessas vazias. Uma paz que nasce de dentro e, por isso mesmo, não pode ser retirada por fora.